Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem está falando é a professora Daiane. Eu estou aqui para fazer a correção das atividades da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do Ensino Médio, volume 2, tá bom? Para quem não se recorda, o conteúdo da semana 2 se refere aos países emergentes. E aí uma dica que eu dou para vocês é que quem não assistiu a aula de explicação, assista, porque é bem importante. Eu trouxe alguns complementos em relação ao conteúdo do PET. Então vai aparecer um card aqui na parte superior do vídeo. Se você não assistiu, clica nele para você poder assistir. Bom, mas o vídeo de hoje é para correção, então vamos lá, mão na massa. Atividade número 1. Comente o rápido salto da China à condição de potência mundial, relacionando ao atual cenário provocado pela pandemia do Covid-19. Pessoal, então, o que eu quero que vocês observem em terceiro ano? Nós temos aqui que, primeiro, fazer um comentário a respeito do salto que a China deu para a condição que ela tem hoje, que é de potência mundial. E depois a gente deve relacionar essa condição de potência da China ao atual cenário provocado pela pandemia do Covid-19. Então, eu diria que são duas respostas, mas que estão interrelacionadas. Então, primeiro eu vou fazer um comentário e depois eu redijo a resposta junto com vocês. Não dá para a gente falar do salto que a China deu à condição de potência econômica mundial sem voltar um pouquinho no tempo, né? Sem voltar uns 40 anos no tempo. A gente tem que retroceder até a década de 1978 até os anos de 1992. Por quê, Daiane? Por que você está regressando tanto no tempo? Porque esse período, de 1978 a 1992, foi fundamental para a China se tornar o que ela é hoje. Durante este período ao qual eu me referi, a China foi administrada pelo líder comunista Deng Xiaoping. Não é o atual presidente, cuidado para não confundir. O atual presidente é Xi Jinping. Né? Este que governou a China de 1978 a 92 foi Deng Xiaoping. Por que ele foi importante? Porque ele foi responsável por criar um plano político-econômico chamado Reforma e Abertura. Esse plano dele atuava em 4 frentes: modernização da agricultura, modernização do ambiente econômico para se tornar um ambiente liberal para o setor privado. Terceiro item, modernização da indústria e abertura do país ao mercado exterior. Além desses 4 itens principais, o governo de Deng Xiaoping foi muito importante porque ele foi responsável por criar as ZEEs, que são as zonas econômicas especiais que eu expliquei no vídeo de explicação, né? No vídeo de conteúdo. Essas ZEEs são plataformas de exportação. Então, toda essa modernização implementada pelo governo de Deng Xiaoping de 1978 a 1992 permitiu que a China se elevasse à condição de segundo maior PIB do mundo e se transformasse, portanto, em uma economia fortemente globalizada. Então, não dá para eu dizer do rápido salto da China sem rememorar um pouco da história do país. Tá, e agora, o que isso tem a ver, ou qual é a relação disso com o atual cenário provocado pela pandemia do Covid-19? Então, olha, o atual cenário que nós temos é um cenário de crise econômica, crise na saúde e crise social. E essa crise, né, econômica, de saúde e social começou exatamente na China. Para ser mais específica, em Hubei, né, uma província chinesa. Wuhan, que fica na província de Hubei, na China. Então, olha, a pandemia que começou na China se espalhou pelo mundo, a epidemia, né, que começou na China e ao se espalhar pelo mundo se tornou pandemia, acabou se espalhando tão forte assim por conta do alto grau de globalização da economia, sobretudo o alto grau de globalização da economia chinesa, e aí ela acabou se espalhando pelo mundo. Talvez
É uma hipótese, viu, pessoal? Talvez, se essa epidemia, que depois se tornou uma pandemia, que é quando ela está presente em todos os continentes, então rememorando, talvez, se ela tivesse acontecido, tivesse iniciado em um país de menor interferência mundial, de menor importância econômica, talvez o vírus não teria se espalhado tão fortemente da forma como ele se espalhou, né? Então, é lógico que eu não posso garantir isso, mas eu imagino que o espalhamento do vírus, se tivesse acontecido, né, a partir de uma economia menos globalizada, menos influente, talvez a gente não teria o estágio que a gente tem hoje. Beleza, agora é hora de construir uma resposta. Não é uma resposta muito pequena, então eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Eu vou ir ditando e digitando e vocês vão fazendo o complemento no caderno de vocês, tá bom? Então vamos lá. Só um minutinho que a carrocinha tá funcionando aqui. Ai, agora sim, gente. Então vamos lá. A condição de potência econômica mundial da China remonta aos anos de 1978 a 1992, período no qual o país foi administrado pelo líder comunista Deng Xiaoping. Ele foi responsável por um plano político e econômico chamado de reforma e abertura. Ele implementou reformas na agricultura, no ambiente econômico, tornando liberal, na modernização da indústria e na abertura do país ao mercado externo. Além disso, é uma resposta grande, gente, não tem como mesmo, a história da China é muito especial, né? Então, além disso, criou as zonas econômicas especiais, ZES, que são plataformas de exportação. Então, agora fechando essa primeira parte, toda essa modernização levou a China à condição de segundo maior PIB do mundo. E transformou-a em uma economia fortemente globalizada.
Agora a gente vai para a segunda parte. O atual cenário de crise sanitária, econômica e social decorrente da pandemia do Covid-19 começou na China e, em virtude do alto grau de globalização da economia, sobretudo a chinesa, se espalhou pelo mundo. Pessoal, pronto, é uma resposta grande, não tem como reduzir muito isso não. Eu vou ler como que ficou o gabarito final. A condição de potência econômica mundial da China remonta aos anos de 78 a 92, período no qual o país foi administrado pelo líder comunista Deng Xiaoping. Ele foi responsável por um plano político e econômico chamado de Reforma e Abertura. Ele implementou reformas na agricultura, no ambiente econômico, tornando-o liberal, na modernização da indústria e na abertura do país ao mercado externo. Além disso, criou as Zonas Econômicas Especiais, ZEEs, que são plataformas de exportação. Toda essa modernização levou a China à condição de segundo maior PIB do mundo e transformou-a em uma economia fortemente globalizada. Então, esse é o comentário sobre o rápido salto da China. O atual cenário de crise sanitária, econômica e social decorrente da pandemia do Covid-19 começou na China e, em virtude do alto grau de globalização da economia, sobretudo a chinesa, se espalhou pelo mundo. Então, o que era uma crise sanitária, econômica e social da China se tornou uma crise sanitária, econômica e social do mundo. Ok? Vamos para a atividade número 2. Identifique no mapa abaixo os principais países emergentes e descreva os impactos sociais, econômicos e ambientais enfrentados por esses países. Dica: consulte o mapa mundi e faça uma legenda para os países indicados. Então, primeira coisa, vamos indicar no mapa os países emergentes, certo? Eu vou utilizar aqui uma outra coloração, tá bom, gente? Que a resposta eu costumo dar de vermelhinho, né? Então, vamos lá. Só um minutinho, tá, gente? Hoje ele não tá querendo mudar muito, não. Meu computador hoje não quer mudar. Vamos ver se eu consigo. Ok, nós vamos... Vamos colocar de vermelhinho mesmo, que ele tá com vida própria. Depois ele não querer mudar, não adianta. Então, vamos identificar no mapa esses principais emergentes. Brasil, indiquei. África do Sul, indiquei. Rússia, indiquei. China e Índia. Então, eu indiquei aqui no mapa esses 5 países que são os principais emergentes. E aí, aqui, eu vou colocar principais países emergentes. Pessoal, se você puder, eu preferia que você, na sua apostila, colorisse, entendeu? Colore lá o Brasil, a África do Sul, Índia, China e Rússia de vermelho e faz uma legenda, né? Com um quadrinho, pinta ele de vermelho e escreve principais países emergentes. Tá bom? Aqui é porque o recurso que a gente utiliza nesse programa é muito limitado. Então, por isso que eu fiz dessa forma. Agora, vamos, então, falar, descrever quais são os principais impactos sociais, econômicos e ambientais enfrentados por esses países. Então, pessoal, primeiro eu vou falar... Então, esses 5 países formam, inclusive, um fórum de discussão. Não sei se vocês se recordam, eu expliquei sobre isso na última aula, que são os BRICS.
Cada um desses 5 tem desafios muito específicos. Então, a gente ficaria aqui muito tempo para falar de um por um. Mas, de forma geral, todos eles enfrentam problemas como a forte desigualdade social e econômica, e também a maioria deles, talvez só a China não, mas a maioria deles apresenta relativa dependência tecnológica em relação às nações mais desenvolvidas. E aí, se a gente for pegar desses 5, 2 casos para a gente ver de forma mais detalhada, vamos pegar o Brasil, por exemplo. O Brasil convive com um estado de crise econômica desde 2016, associado também a uma crise política, né, que começou com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. A China, por sua vez, apesar de ser uma potência econômica, ela também sofre críticas, principalmente em função da condução política do país ser feita a partir de um modelo baseado em um partido único, né, dentre outros aspectos, como, por exemplo, uso de força de trabalho análoga à escravidão, né, uso de mão de obra infantil, então, e vários outros problemas. Então, a gente vai falar desses 5 de maneira geral e mais detalhadamente só do Brasil e da China. Ok? Eu dito e vocês copiam aí. Então, vamos lá. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Estes 5 países formam, ou melhor, constituem um fórum de discussão chamado BRICS. Pessoal, não é bloco econômico, tá? Eu expliquei isso. Cada um deles apresentam desafios específicos. Então, cada um deles apresentam desafios específicos. Mas, de forma geral, todos enfrentam problemas como a forte desigualdade socioeconômica e a maioria deles apresenta dependência tecnológica em relação às nações mais desenvolvidas. Beleza. Agora vamos falar do Brasil e da China. O Brasil, por exemplo, convive com um estado de recessão econômica desde 2016, associado, o estado, né, associado à crise política. Vamos falar da China agora. A China, por sua vez, apesar de ser uma potência econômica, sofre críticas em função da condução política do país. Baseada em um partidarismo único. Só tem o Partido Comunista, só ele governa. Único. Beleza?
Deixa eu corrigir aqui, partidarismo único. Além de casos de exploração da força de trabalho e uso de trabalho infantil e ou escravo. Ô, gente, não generaliza isso não, tá? Não tô falando que a China inteira usa trabalho infantil e escravo, não é isso. Até porque se a gente for olhar no Brasil, também existem denúncias de trabalho infantil e trabalho escravo, né? Então, são questões assim que a gente reforça, mas elas não são na China inteira, tá bom? Então ficou assim, ó. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Estes 5 países constituem um fórum de discussão chamado BRICS. Cada um deles apresenta desafios específicos, mas, de forma geral, todos enfrentam problemas, como a forte desigualdade socioeconômica e, a maioria deles, apresenta dependência tecnológica em relação às nações mais desenvolvidas. O Brasil, por exemplo, convive com um estado de recessão econômica desde 2016, associado à crise política. A China, por sua vez, apesar de ser uma potência econômica, sofre críticas em função da condição política do país, baseada em um partidarismo único, além de casos de exploração da força de trabalho e uso de trabalho infantil e ou escravo. Muito bem, pessoal, vamos para o número 3, 3 e 4. Tanto o número 3 quanto o número 4 vão ser baseados, acho que até o número 5 um pouco também, dá para a gente basear nessa charge aqui. A charge faz uma referência que a chineses, a gente consegue perceber isso pelo traço físico, né, do rosto, do olho, né, mas isso daqui não é uma realidade só da China, né, o que a charge está mostrando é a desigualdade socioeconômica, o fato de que poucos têm muito e muitos têm pouco. Então, a grande questão, a grande problemática da charge é a desigualdade socioeconômica. Vamos então ao número 3. Qual é a importância dos países emergentes estabelecerem metas de desenvolvimento social? Pessoal, desenvolvimento social é quando um país atinge, por exemplo, boas taxas de escolaridade, expectativa de vida, reduz o analfabetismo, reduz a pobreza e por aí vai. Por que, então, que é importante que países emergentes estabeleçam metas para garantir o desenvolvimento social? É importante porque esses países emergentes ainda apresentam indicadores sociais precários, como, por exemplo, IDH, a elevado analfabetismo, expectativa de vida. Então, nem sempre esses indicadores sociais em países emergentes são os mais recomendáveis. Portanto, os governantes que assumem o comando de países emergentes devem estabelecer metas de desenvolvimento social. Para quê? Para que dessa forma ocorra melhorias nas condições de vida da população. Ok? Então eu vou ditar e vocês vão copiando aí. Então vamos lá. É importante, pois, entre os países emergentes, os indicadores sociais como IDH, analfabetismo, expectativa de vida, dentre outros, não são os mais recomendáveis. Portanto, os governantes que assumem o comando de países emergentes devem estabelecer metas de desenvolvimento social para que, dessa forma,
ocorra melhorias nas condições de vida da população. Vamos ver como ficou então, pessoal? Ficou assim, ó. É importante, pois, entre os países emergentes, os indicadores sociais como IDH, analfabetismo, expectativa de vida, dentre outros, não são os mais recomendáveis. Portanto, os governantes que assumem o comando de países emergentes devem estabelecer metas de desenvolvimento social para que, dessa forma, ocorra melhorias nas condições de vida da população. Vamos para a atividade 4. Em sua opinião, qual é o problema social indicado pela imagem? Justifique sua resposta. Então, o problema é a desigualdade socioeconômica, não é isso que a gente viu lá? E vamos justificar. Essa desigualdade social é muito comum na China e em outros países emergentes. Este problema, no caso da desigualdade socioeconômica, leva a uma má distribuição da renda e dos benefícios sociais, o que contribui para que parte da população viva em condições precárias. Então, vamos lá, eu vou ditando e vocês vão anotando aí. A charge se refere à desigualdade socioeconômica, muito comum na China, porque as pessoas que estão representadas na charge são chineses, na China, mas não só, por isso que a gente vai colocar, e em outros países emergentes. Este problema, no caso a desigualdade socioeconômica, né? Este problema leva à má distribuição da renda e dos benefícios sociais. Então, este problema leva à má distribuição da renda e dos benefícios sociais e contribui para que parte da população viva em condições precárias. Pessoal, vamos ver como ficou? Então, ficou assim, ó. Chá se refere à desigualdade socioeconômica, muito comum na China e em outros países emergentes. Este problema leva à má distribuição da renda e dos benefícios sociais e contribui para que parte da população viva em condições precárias. Ok, número 5, comente a afirmação. Em vários países emergentes, como o Brasil, muitos têm pouco e poucos têm muito. Então, essa frase, que está também na charge, se refere à desigualdade socioeconômica. Então, vamos comentar, né? O que a gente pode dizer a respeito dessa afirmação? Que é uma afirmação que reforça tudo aquilo que a gente redigiu na questão 4. Ou seja, se refere à desigualdade socioeconômica que leva parte da população a viver na pobreza e em condições subhumanas. Beleza? Então, vamos lá. Essa afirmação reforça o que foi redigido na questão anterior, número 4. Ou seja, se refere à desigualdade socioeconômica que leva parte da população a viver na pobreza e em condições subhumanas. Pessoal, vamos ver como ficou? Então, ficou assim, ó. Essa afirmação reforça o que foi redigido na questão anterior, número 4, ou seja, se refere à desigualdade socioeconômica, que leva parte da população a viver na pobreza e em condições subhumanas. Pessoal, terminamos a aula de correção. Um beijo e até a correção da semana 3. Tchau!